Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Irmãos e irmãs, esta parábola conhecida como do filho pródigo, o evangelista São Lucas a colocou como resposta de Jesus para os mestres da lei e os fariseus, que criticavam a atitude de Jesus. E aqui está então colocada a crítica que eles faziam a Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Irmãos e irmãs, esta crítica dos mestres da lei e dos fariseus é para nós a boa notícia da noite de hoje. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Jesus não tinha medo de sentar-se à mesa com os pecadores. Jesus não tinha medo de ir à casa dos pecadores. Jesus não tinha medo de andar com os pecadores. Jesus não tinha medo das críticas que faziam a ele por esta sua atitude. Jesus, irmãos e irmãs, ele primeiro acolhia, ele primeiro amava, e a pessoa, sentindo-se amada e sentindo-se acolhida, passava por um processo de conversão, porque via que a sua vida não estava de acordo com a palavra. Não precisava ninguém dizer para aquela pessoa que ela estava praticando ou que ela estava vivendo uma vida no pecado. Ela tinha consciência disso, ela sabia disso, ela inclusive se culpava por isso, mas não encontrava acolhida, não encontrava amor. Da parte dos fariseus, só encontrava julgamento, só encontrava condenação. Diferente da parte de Jesus. Em Jesus encontraram não condenação nem julgamento, mas encontraram acolhida, encontraram perdão, encontraram amor. Basta lembrarmos-nos aquele episódio em que Jesus foi até a casa do cobrador de impostos Mateus, que estava na coletoria de impostos, quando Jesus passou. E quando Jesus passou, disse e se convidou para ir lá na casa de Mateus. E Mateus então preparou um banquete para acolher Jesus, convidou os amigos, também eles, cobradores de impostos e tido na conta de pecadores. E ali, irmãos e irmãs, Jesus, sem exigir nada, naquele momento de Mateus, apenas indo em sua casa, demonstrando a sua acolhida e o seu amor para com aquele que era tão julgado e condenado pelos outros, Jesus então recebe a proposta de Mateus. Mateus, em determinado momento da refeição, se levanta e espontaneamente, livremente vai dizer: Senhor, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Não foi Jesus quem exigiu isso. Foi uma resposta de Mateus ao amor percebido em Jesus. A acolhida sentida em Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Cristo nos acolhe. Cristo nos perdoa, para que cada um, sentindo o amor e a acolhida de Jesus, possamos dar início ao processo da nossa conversão. Possamos dar início
ao processo que aqui fala São Paulo na segunda leitura da Santa Missa de hoje. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. É uma criatura nova que sente sim o peso do seu pecado, que sabe sim que é pecador, que sabe sim da sua vida que não está conforme a palavra de Deus, mas que percebe, que compreende e que sente em Jesus o amor e a acolhida da parte de Deus. E assim a pessoa vai passando por este processo de se transformar em uma criatura nova. Criatura nova que tem esta consciência que teve este filho da parábola. Aqui Jesus então conta esta parábola deste filho que pede a parte da herança que lhe cabe. O pai divide os bens, o filho pega aquilo que lhe cabia e sai para gastar tudo em uma vida desenfreada. Quando gasta tudo, quando vem a fome naquela região, ele ali, diante daquela situação tão deplorável que ele estava, chegando inclusive a desejar comer aquilo que era dado aos porcos, ele cai em si, ele toma a consciência, ele retoma a sua consciência. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Aqui, irmãos e irmãs, quero chamar a atenção de todos para esta consciência que este filho mantém. Ele sabe que ele tem um pai. Ele sabe que o seu pai ainda está vivo. Embora ele quisesse e desejasse a morte do pai, porque ele pediu a herança. E todos nós sabemos que, naturalmente, a herança só se recebe quando os pais falecem, quando os pais morrem, e então a herança é dividida entre os filhos. Quando ele pede a herança para o pai, aquilo é uma dor que invade o coração do pai, não pelos bens, o pai tinha muito, mas pela atitude do filho, que pedindo a herança é como se estivesse desejando a morte do seu pai, ou dizendo para o seu pai: para mim o Senhor morreu, para mim o Senhor não mais existe. Foi essa a dor maior do pai. Não foi simplesmente dividir os bens, foi saber que o seu filho tinha matado ele em seu coração e agora estava pedindo a parte da herança que lhe cabia. Irmãos e irmãs, agora, naquela situação tão deplorável, o filho retoma a sua consciência. Ele sabe que tem um pai. Ele mantém a consciência de que é um filho. Tanto é que ele diz para ele mesmo em seu pensamento: vou-me embora, vou voltar para o meu pai. Como dizia hoje pela manhã, uma vez filho, sempre filho. Uma vez pai, sempre pai. Não se tem ex-filho, não se tem ex-pai. Pode-se ter ex-namorado, ex-marido, ex-noivo, ex-amigo, mas não se tem ex-pai, não se tem ex-mãe, não se tem ex-filho. Uma vez pai, uma vez mãe, pai e mãe para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. E aqui este filho mantém esta consciência: eu sou filho, embora eu tenha com a minha atitude querido matar o meu pai, ou dito para ele que no meu coração ele estava morto, ele ainda continua vivo.
Ele ainda continua a me esperar. Vou-me embora, vou voltar para o meu Pai. Tantos irmãos e irmãs que ele poderia voltar. Certamente ali naquela região, não apenas o pai dele era um homem rico, havia provavelmente outros mais ricos ou tão ricos quanto seu pai. Porque ele não foi procurar voltar para outro lugar, já que ele queria ser tratado como empregado? Porque ele tem a consciência de que é filho. E ele chega lá arrependido. Vou dizer: trata-me como a um dos teus filhos, trata-me como a um dos teus empregados, já não mereço ser chamado teu filho. Porque se ele tinha matado o pai, ele imaginava que o pai tinha matado ele também em seu coração. Por isso agora ele vai dizer: já não mereço ser chamado teu filho. Eu te matei e provavelmente tu me mataste em teu coração. Acontece que ele não conhecia o coração do seu pai. Sabia que ele era o seu pai, mas não conhecia o coração do seu pai. O coração do pai não o tinha matado. O coração do pai o aguardava ansioso. Ficava a cada dia olhando para ver se em algum momento o seu filho regressaria, o seu filho voltaria. E esta é a esperança que o pai nutria em seu coração. Ele então tem esta esperança realizada quando ele vê o seu filho voltar. E nos diz o Evangelho: quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Não foi o filho quem avistou o pai, foi o pai quem avistou o filho quando este ainda estava longe. Sentiu compaixão. O filho chega, todo esfarrapado, todo mendigo, pedindo ali um emprego, pois agora não se considera ou não se trata mais, ou não sente-se mais filho daquele homem. Mas ele chega lá dizendo: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas ele chama aquele senhor de pai, e ao dizer pai, aquilo certamente despertou no seu pai todo aquele sentimento de compaixão, de amor e de misericórdia por aquele filho. Quantas lágrimas talvez aquele pai não tenha derramado vendo a situação deplorável em que chegou o seu filho. Mas ali, irmãos e irmãs, ele estava como pai, e como pai que ama, como pai que acolhe, como pai que perdoa. É esta a atitude de Jesus: amar, acolher e perdoar, não condenar, não julgar, não jogar na cara. Aqui o pai não vai dizer: agora sente aqui que você vai receber um sermão, você me matou, você pegou a herança, você fugiu, gastou tudo e agora volta, como a gente diz no nosso ditado, com a mão na frente e outra atrás, e ainda vem pedir emprego aqui. Se fosse um da gente, teria dito: talvez tenha vergonha na cara e vá procurar emprego em outro lugar. Mas aquele era um pai que amava, um pai que tinha no seu coração o sentimento de pai que ama, de pai que perdoa, de pai que sabe que o filho e a filha muitas vezes na vida quebra a cara. E você, como pai, como mãe, sabe quantas vezes isso já aconteceu com seu filho ou sua filha. Quantas vezes você já orientou e precisou ver o seu filho quebrar a cara, e precisou ver a sua filha quebrar a cara, e precisou o seu filho ou a filha reconhecer o erro em que caiu. O pai não deixa de amar pelo erro do filho, a mãe não deixa de amar pelo erro da filha. Ama sempre, ama com amor de pai, ama com amor de mãe. E é isto que Jesus faz com cada pessoa, com cada pecador. Ama a cada um,
ama, acolhe e perdoa, para que cada um tome também consciência do seu pecado e, tomando consciência do seu pecado, empreenda, comece, inicie a fazer o caminho da conversão. A conversão, irmãos e irmãs, é consequência do amor de Jesus. Não é condição, é consequência. É Jesus quem primeiro nos ama, para que cada um, sentindo-se amado, possa decidir: eu preciso me converter, eu preciso mudar, eu preciso transformar a minha vida. E foi o que aquele pai fez com aquele filho, devolvendo a ele a dignidade de filho. Trazei uma túnica, colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Chegou tão pobre que nenhuma sandália tinha. Trazei um anel, colocai sandália nos seus pés, vamos matar o bezerro gordo para fazermos uma festa, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ou seja, agora aquele filho é uma nova criatura, pois experimentou o amor de Deus no seu pai, no pai que acolhe, no pai que ama e no pai que perdoa. Esta era a crítica que Jesus recebia dos fariseus, porque ele acolhia, porque ele amava, porque ele perdoava. Acontece que Jesus quer a nossa conversão, mas ele primeiro ama para depois a gente iniciar o processo de conversão como consequência e como resultado do seu amor. Quando se sente amado, deve-se iniciar então o caminho da conversão. Assim, irmãos e irmãs, que nós que também na vida sentimos o peso do nosso pecado, tenhamos e mantenhamos sempre a consciência: somos filhos de um Deus que é Pai, um Pai que ama, um Pai que perdoa, o Pai que enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para nos dizer a tal ponto onde chegaria o amor dele, a ponto de entregar o seu Filho. Irmãos e irmãs, Jesus, quando revela a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, vai justamente fazer esta revelação. Ele na oração do Pai Nosso não invoca a Deus como Todo-Poderoso, não invoca a Deus como Senhor, mas ele ensina aos seus discípulos a chamar o Todo-Poderoso e o Senhor de Pai. Ele nos ensina então que Deus é nosso Pai e que Deus se alegra quando escuta de nossa boca este invocativo, Pai, porque chamar a Ele de Pai é colocar-se na condição de filho, e é o Espírito Santo quem atesta isso diante de nós, ou para o nosso coração, como nos diz São Paulo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações para que possamos clamar: Abá, ó Pai. Que cada um de nós, irmãos e irmãs, sentindo o peso do pecado em nossa vida, possa também sentir o amor do Pai, a misericórdia do Pai, o perdão do Pai, que acolhe, que perdoa e que ama a cada um de nós. Não fujamos de Deus, corramos sempre mais ao seu encontro. Não importa em que estado estejamos, não importa que pecado tenhamos praticado, a misericórdia dele é sempre maior do que o nosso pecado. A misericórdia dele é sempre maior do que qualquer fraqueza que a gente possa cometer. Ele é Pai, ele nos ama e ele quer nos abraçar. Ele quer dizer: bem-vindo, meu filho, bem-vindo, minha filha. Você será aqui amado, você será aqui perdoado, você será aqui acolhido. Que o Senhor nos dê sempre a graça do retorno, a graça de confiar na bondade do Pai, a graça de sabermos que Ele nos trata como filhos bem amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta crítica que fazem os fariseus, refeição com eles. Somos nós
estes pecadores que Jesus acolhe, ama e perdoa.